Então, muitas vezes e eu mesmo já sofri isso, tá? A gente é o dono da empresa, mas a nossa postura interna, mental, é de um funcionário. A gente não representa o CNPJ. Mas muitas vezes as pessoas, tô dando uma desculpa aqui, né? Mas muitas vezes as pessoas saem de uma postura de funcionário e vão para uma postura de empreendedor. Na verdade, isso sempre, né? Isso está interiorizado dentro dessa pessoa. E a questão é que, assim, como é cultural e a gente não ganha um manual de instrução, né? Quando faz uma empresa, né? Então a gente descobre dando cabeçada. Ei, empreendedor, você é uma pessoa que tem hábitos na sua empresa? Você sabe quais são os hábitos bons e os hábitos ruins? Você sabe qual hábito faz você ter lucro? Então esse podcast é para você. Bem-vindos ao 24º podcast Lucro Forte. Nesse podcast vamos falar de assuntos que você precisa para ter uma empresa lucro forte, ou seja, uma empresa que lucra todo mês. Eu sou o Everson Bigaton. Eu sou o Jackson Engler. Olá! Se o pessoal tinha que ver os nossos bastidores aqui, não, né? Melhor nem abrir. O podcast é muito sério do lado do bastidor. Vamos fazer uns bloopers do podcast. Tem que fazer o mesmo. Nossa senhora. Isso vai dar ibope. Então vamos lá. Falando de hábitos, né? É um assunto muito legal, né? Sim. E eu gostaria de saber qual que é a realidade dos hábitos nas empresas hoje em dia. O que acontece de hábito? Isso. Tipo hábito de reclamar, tipo hábito de deixar para depois. Em tudo. Em tudo. Vamos listar 7 hábitos. Vamos lá. Desafio de citar. Desafio da gente estar listando 7. Bom desafio, gostei. Parênteses, a gente não tinha combinado isso aí antes. 7 hábitos bons e 7 hábitos ruins. Tem os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, um livro que eu recomendo. Muito bom. Mas vamos lá. Assim, qual é que é os hábitos das empresas, né? Mas eu acho que quando a gente fala de hábito, é difícil a gente dizer o hábito da empresa, não ser o hábito das pessoas da empresa. Eu diria que existem muitos hábitos nocivos hoje que são utilizados, vamos botar assim. O que eu quero dizer com hábito nocivo? As pessoas executam algumas atividades, muitas vezes elas nem sabem por quê, só porque todo mundo executava, mas aquilo não ajuda. Então, por exemplo, tem a hora tal do dia lá que todo mundo vai tomar café. Vamos supor que alguém tem o hábito de tomar café. Eu implantei o hábito de tomar café aqui na empresa. O Everson está tentando criar alguns hábitos nocivos. Não, é nada de errado com tomar café. O problema é quando aquele gesto a pessoa já começa tempo antes de tomar o café, já começa a parar suas atividades, já começa a pensar no café, já começa a botar como foco maior aquela execução, aquela atividade, ao invés da atividade que ela tem que fazer. Então não existe nada de errado da pessoa descansar no meio do negócio, tomar café, se alongar, sei lá. Tá tudo certo. O problema é quando isso vira a meta do dia. E o restante vira como se fosse algo coadjuvante. Se der tempo a gente faz. Putz, não batemos tudo, mas tudo bem. Putz, não batemos tudo, mas pelo menos toma um café. Isso aí. Tomamos um café e batemos o papo do dia. Falamos sobre futebol, sobre... Tá valendo já. Falamos do Big Brother, né, agora, né? Putz. Mas enfim, dentro dessa pegada, o que acontece? Existem hábitos que não ajudam tanto. E quando a gente fala de hábitos que não ajudam tanto, tende a ser meio que cultural. Então vai virando cultura. Então, aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem a questão do chimarrão. Então, se a gente pegar, para a empresa, o chimarrão é muito nocivo. Ele faz todo mundo perder o foco, desconcentrar e ficar executando uma atividade, entre aspas, desnecessária. Eu digo entre aspas porque existe uma questão cultural e tal. Só que isso não ajuda a empresa. Então, se a gente for parar para analisar, esse hábito cultural faz com que a empresa produza menos. Então, porque de tempos em tempos, o que é tempos em tempos? A cada 10, 15 minutos tu tem que parar para levar a cuia, o chimarrão e esse negócio. Também acontece com o tererê, também aconteceria com o café, mas o café não é essa coisa o tempo inteiro. Mas o chimarrão ele fica meio que o dia inteiro rodando. E esse negócio de ficar o dia inteiro rodando faz com que o dia inteiro a pessoa desfoque da atividade. E isso é um hábito nocivo, um hábito que não contribui para a empresa. Agora, quando a gente fala do empreendedor,
aí a gente começa a abrir vários outros leques, né? Muitas vezes o empreendedor ele tenta não gerar esse tipo de hábito, ou muitas vezes é ele que puxa. Tem duas situações. E aí vem muito do perfil. Tem perfis que são muito faca na bota, assim, meio que muita questão de resultado, e ele nem deixa acontecer esses outros hábitos. E acaba se tornando hábito essa questão de estar muito estressado com o resultado. Então isso também não é um hábito positivo, isso acaba se tornando um hábito nocivo também. Então existe meio que um equilíbrio no meio para você conseguir realmente fazer com que todo mundo tenha hábitos bons, que tenha rotinas, né? Vamos puxar um pouco de rotina isso, né? Então esse hábito acaba virando rotina e acaba sendo cultural no final das contas. Então é todo um desenvolvimento ao longo do tempo, né? Então hoje eu diria assim, ó, se a gente fosse pegar qual é que é o pior hábito, o pior hábito é reclamar. Reclamar em que sentido? Tenho que fazer uma atividade XYZ e não aconteceu do jeito que era, ou é difícil. Ah, é que. E começa a usar que. Mas acontece. Aquilo, mas é isso. Mais isso, mais aquilo. Assim, ó. Parece criança. E isso não é só funcionário, tá? É todo mundo, dono, todo mundo. Isso, eu acho que é a pior cultura que pode existir, o pior hábito que pode existir é o hábito de ficar reclamando. Porque assim, sabe o que acontece mentalmente, Everson? No momento que você reclama de alguém, tipo, eu tive que fazer uma coisa, mas fulano, isso. No momento que você faz isso, sem perceber, você se coloca numa posição de vítima. E tu passou a culpa para outra pessoa. E isso exime a tua responsabilidade de fazer direito, de ter vergonha na cara e fazer o que tem que fazer. Então, o hábito de reclamar é o hábito que mais estraga a vida das pessoas hoje em dia. Porque é mais fácil botar a culpa no outro. É mais fácil você ser refém daquela situação, ser vítima. E no momento que você é vítima, você tira a responsabilidade. É como se você fosse preso numa jaula. Você se prende numa jaula que impossibilita você de agir. Porque pensa assim, não, eu tentei de tudo. O cara que fala, eu tentei de tudo, é um ignorante. Porque sempre tem uma saída. Eu nem mexeu a bunda da cadeira no final. No final ele nem mexeu, porque eu já tentei de tudo. Talvez às vezes até tentou alguma coisa, só que ele não tenta com a vontade porque é mais fácil ser vítima, porque as pessoas prestam atenção. Isso é uma questão que é desenvolvida, esse hábito é desenvolvido desde a infância. Então na infância, ele me bateu, daí a mãe vai lá proteger. Ele me bateu, vai lá proteger. Ele me bateu, ele vai lá proteger. Daí quando vira adulto, alguma coisa certa, o meu concorrente me bateu e não vem ninguém te proteger. E tu vai quebrar a empresa por incompetência, literalmente, porque tu acha que alguém vai te ajudar e ninguém vai te ajudar. Então, assim, é uma questão. Às vezes nem é consciente, né? É inconsciente. Muitas vezes é inconsciente. É um hábito inconsciente de virar a vítima do universo. E o fato é que, assim, você só vai desenvolver realmente o teu negócio quando você for protagonista. Quando você pegar o bastão e dizer, não, é meu, eu resolvo. Se der merda, foi culpa minha. Eu resolvo essa parada. Se der BO, fui eu. Mas toda a minha equipe é ruim. Beleza, vou demitir todo mundo e vou contratar tudo gente nova. Ponto. Eu assumo essa responsabilidade. Então, assim, no momento que o cara diz assim, não, a culpa é só minha, 100% minha, ele não tem por que reclamar. Vai reclamar aqui, vai se reclamar de si mesmo. Tipo, só se o cara disser, eu sou um idiota, eu sou um merda, eu não faço o que tenho que fazer, eu sou incompetente, eu não tenho noção. Se você falar isso olhando no espelho, depois pensar, o que eu tenho que fazer agora para resolver? Então, assim, no momento que a gente começa a reclamar, esse hábito é veneno. Porque, assim, a história é a seguinte. Isso massageia o ego, né? Não. De certa forma, sim, faz sentido. O problema é que, assim, eu vou te contar a história. Tava lá o funcionário e o dono da empresa. E o dono da empresa, ele tinha um hábito. Ele meio que, a concorrência matava ele, sabe? Destruía com ele. E ele contava isso para os funcionários. Meu Deus, com esse concorrente eu não tenho como trabalhar, não sei o quê, quero ver como é que eu vou pagar o salário de vocês. Aquela vítima do mercado. Aí, quando o funcionário tem que fazer uma atividade, entendendo que o dono da empresa tem aquela situação X, quando acontece uma coisa, o funcionário, mas aqui não sei o quê. Não deu para bater a meta esse mês, porque o concorrente fez uma promoção assim. E já começa com um monte de desculpinha. Então você ensina a tua equipe, ao invés de achar solução para o problema, achar uma desculpa para o problema. E esse hábito é o hábito que é o matador. Matador de empresas, tipo matador de bicho-papão. É aquilo que talvez faça a tua empresa ir à falência. Porque, ao invés de você achar uma solução para o problema, você faz e educa toda a tua equipe a dar uma desculpa, dizendo, isso, e ao invés de achar a solução. Ou seja, se você em uma reunião, literalmente falasse uma coisa assim, tipo, não interessa porque aconteceu, eu só quero saber,
Como eu faço para resolver? Esse hábito trucou o jogo. Chega de desculpas. Chega de desculpas. Literalmente. Foco no resultado. E aí por diante. Então, assim, quando você colocar o teu foco de atenção e o foco de atenção de toda a equipe no que tem que ser feito, cara, muda a regra do jogo. Assim, sabe? Muda realmente. O problema é que a gente é tão acostumado a ficar de mimimi que isso é cultural, né? Se tu pegar, você olhar numa canal de TV, eu ia dizer o nome. Se olhar num canal de televisão, o que vai acontecer? Tu só vê catástrofe, só vê problema. E do que você vai falar? Que estão fazendo isso, que estão fazendo aquilo. É porque a crise tá aí. Diante de uma ótica totalmente enviesada. Todo mundo fala que é uma merda olhar aquilo lá. Tu vai lá e olha. Tu vai lá e olha. Nossa, assim, ó, me desculpa, assim, mas é sem fundamento. Você fica adicionando repertório de vítima na tua vida. Você fica adicionando um repertório que o Brasil é ruim para se empreender. Pinóia. Quem está empreendendo e não tem resultado é vítima de si mesmo. É vítima de si mesmo, porque fica com o foco de atenção tão ligado à crise, à desgraça, isso e aquilo, que acha realmente não dá e nem faz nada. Aí tu olha o empreendedor que não olha a televisão e tá focado em fazer o que tem que ser feito e tá aqui, ó, tá voando, cara. Em vez de olhar a televisão, ele tá vendo um vídeo no YouTube, tá vendo, tá comprando um curso, tá aprendendo, tá evoluindo. Tá olhando o nosso podcast agora aqui. Uhul! Então, assim, tá realmente preocupado em se desenvolver. Quando você colocar o teu foco de atenção como hábito naquilo que precisa ser feito, nossa, trucou o jogo. Então, do 7 saiu o primeiro hábito. Coloque o teu foco de atenção no que traz resultado. Consequentemente, mostra para a tua equipe fazer o mesmo. Toda a tua empresa fica com foco no resultado. Cara, muda muito o jogo. Muda muito o jogo mesmo. A empresa evolui, a empresa produz, a empresa dá resultado, dá lucro. Exatamente. Não, com certeza. E tudo vira consequência. Dali para frente, o resultado é consequência. Não tem. Se tu faz a coisa certa, a coisa funciona. Simples tá assim. Risada, porque é isso aí, não tem. Simples assim. Faça o que tem que ser feito. Tanto que o pessoal diz, mas o meu mercado é mais difícil. Tem alguém ganhando dinheiro no teu mercado? Tem. Se tiver, a incompetência é tua que não tá ganhando. Porque assim, é só tomar ação certa. A equipe tá motivada, a equipe tá engajada, as coisas tá rodando, sabe? É realmente ter isso aí. Faz sentido? Faz sentido. Do 7 sobrou 6. Sobrou 6. Vamos lá, então. Contagem regressiva. Vocês acham que é fácil gravar um podcast? Vamos lá, então. Primeiro, então, foco no resultado. Tu vai anotando, tu não pode esquecer, porque talvez eu vou chegar no final e depois não vou lembrar o início. Tá bom. Vamos lá, então. Foco no resultado. Segundo hábito, grande hábito matador, que deve ser rotina ou ritual da sua empresa. Toda semana, você começa a semana olhando quais objetivos, metas ou métricas que devem acontecer naquela semana. No momento que você inicia uma semana olhando, tipo segunda-feira de manhã cedo, primeira coisa, tu olha lá os indicadores, a gente precisa bater aqui. Se você tem o hábito de começar a semana olhando o que você deve fazer, tem uma tendência de você orientar toda a tua equipe a fazer. Se você inicia a semana apagando incêndio, correndo atrás do rabo, preocupado com boleto, simplesmente, meu Deus do céu, o que eu faço agora? E mais um monte de coisa. Vai passar a semana inteira fazendo isso. Esse hábito faz com que você se enterre. Então, ou você cria o hábito de olhar o lado que você tem que correr, ou você não anda nessa direção. E aí que vem talvez a maior diferença entre quem tem resultado e quem não tem. Ter claro o que deve ser feito. Ter claro o que deve ser feito. Isso é um hábito. Você ter o hábito diário de clarificar o que deve ser feito. Isso muda muito o jogo, Everson. Muda muito. Pensa assim, ó, tem muitas coisas na minha vida que eu evolui muito, porque eu sabia aonde eu queria chegar. E de quando eu sei onde é que eu quero chegar, o que eu crio? O caminho até lá. O que eu preciso estudar primeiro? Aonde eu tenho que ir? Para quem que eu tenho que pedir opinião? O que eu tenho que fazer? Que situações eu preciso me colocar? Então, assim, se a gente não tem claro aonde quer chegar e esses passos... Tu vai ficar dando volta, tu talvez até pode chegar no teu objetivo final, mas não vai chegar. Tu vai fazer uma volta... na verdade, não chega. Quando tu não sabe, né, que não chega. Cara. Tu faz uma volta e não chega. E o fato é que assim, você tem que ter claro o teu próximo passo. Então, toda semana e preferencialmente diariamente reclarificar, mas tu começa a semana, a gente tem que chegar sexta-feira, chegando aqui, atingindo tal ponto para a coisa rodar realmente. Isso tende a acelerar muito o resultado. Aí você consegue se puxar, tu consegue posicionar a equipe se puxa, todo mundo sabe o que tem que ser feito e tem a métrica para bater. E aí, esse é o segundo, tá? Só para nós constar aqui. Esse aí, que é ter claro o que deve ser feito todo dia ou toda semana,
ele deve ser balizado, eu diria, num terceiro. Vou dar uma desdobrada nesse um pouquinho aqui numa outra coisa, que assim, é ter as metas claras. E quando a gente fala de meta, a gente desdobra muitos níveis de meta. Muitos níveis de meta. Então tem o nível global. Então você tem que ter uma meta para onde é que a tua empresa vai chegar. Se tu não tem noção disso... Nem que seja desanda. ser o maior mercado do bairro. Não, mas ter meta clara. Não tô dizendo ter meta abstrata. Aí que tá o pulo do gato. Tipo, ó, ser a maior empresa de treinamentos do Brasil. Coisa linda. Aí você tá vendendo, sei lá, vamos supor, daqui uns meses a gente tá vendendo 20 milhões por mês. Agora eu sou. Mas como é que tu sabe que os outros não estão vendendo 50? Então é abstrato. Você vai se saciar no momento. Isso aqui pra mim é bom. Mas talvez não é. E talvez não sei. Então tu bota uma meta fica uma coisa assim, ter um faturamento de X. Você tem que saber o ponto. Quero atender tantos alunos. Ou no nosso caso, quero ter tantas 1000 empresas sendo atendidas dentro da Universidade de Negócios. Quando a gente começa a ter isso claro, a gente sabe, beleza, se é tantas 1000, beleza, eu tenho que correr atrás de tantas outras 1000 ainda que falta. Num período de tempo, né? Num período de tempo, exatamente. Não adianta eu quero ter 5.000 empresas e levar 10 anos. Daqui a 100 anos. Então, assim, nada mais é do que criar uma meta smart, né, que fala, né? Então, assim, você tem que ser específico, tem que ser mensurável, tem que ter um limite de tempo e assim por diante. Então, dentro desse foco, assim, você precisa ter uma meta clara. Se você criar o hábito de se orientar por metas, muda muita coisa. Por quê? Você vai chegar no final do mês, vai olhar o que você atingiu, vai corrigir o que precisa para rodar o próximo mês. E daí você vai sempre ajustando a rota para nunca sair muito fora. Essa é a questão. A gente nunca sai muito fora quando vai ajustando o caminho do jeito certo. Contou 3? Contei 3. Beleza. Mas eu não lembro da primeira. É assim, quando a gente chega nesse ponto aí, cara, vamos lá, pensar o que seria o quarto grande hábito. Eu diria que o quarto grande hábito é você ter uma postura. E isso vira um hábito mesmo. Como dono de empresa. De ser um dono da empresa. Então, muitas vezes a gente... E eu mesmo já sofri isso, tá? A gente é o dono da empresa, mas a nossa postura interna, mental, é de um funcionário. A gente não representa o CNPJ. Mas muitas vezes as pessoas... tô dando uma desculpa aqui, né? Mas muitas vezes as pessoas saem de uma postura de funcionário e vão para uma postura de empreendedor. Na verdade, isso sempre, né? Isso está interiorizado dentro dessa pessoa. E a questão é que, assim, como é cultural e a gente não ganha um manual de instrução, né? Quando faz uma empresa, né? Então a gente descobre dando cabeçada. E eu diria assim, pensa da seguinte maneira, que hábito é esse? É o hábito de você entrar na tua empresa e olhar pensando assim, eu sou CNPJ, o que eu tenho que fazer? Onde eu tenho que olhar, para onde que eu tenho que olhar. Porque assim, se você olhar pela ótica do CNPJ, você vai conseguir tomar decisões difíceis. Se você olhar pela ótica de você como pessoa, você nada mais vai ser talvez um dos melhores funcionários. Porque é o que chega mais cedo, que sai mais tarde e apaga todos os incêndios. Senão resolve nem seria tudo o melhor. E trabalha e faz o serviço de todo mundo. E não ganha no final do mês, às vezes. Então, assim, dentro dessa pegada, pensa assim, você não deve ser o melhor funcionário da tua empresa. Você deve ser o melhor administrador do teu negócio. Ou você vai assumir o papel de representar o CNPJ e você deve deixar isso claro. Tipo, você está dentro da empresa, você tem que deixar claro, eu estou aqui, se eu não fizer isso pela empresa, ninguém vai fazer. E se ninguém fizer, talvez um dia eu e você vamos estar na rua. Porque não é o fato de você ser dono da empresa que tu não vai para a rua também. Um dia talvez vai à falência, até porque 69% vai à falência aqui no Brasil. Então a probabilidade é grande de tu ir para a rua. Então assim, realmente tem que ter essa noção de que ou você assume ter o hábito de olhar com a ótica do CNPJ. Então, o que o CNPJ quer? Só para você, para garantir que tu vai olhar certo ainda. O que eu devo olhar aí? O que é a ótica do CNPJ? Um CNPJ, no caso, uma empresa, no caso, é uma instituição privada com fins lucrativos, a não ser que você tenha uma ONG, alguma outra coisa. Eu acho que não deve ser o caso na nossa conversa aqui. Então, tirando os fins filantrópicos ou coisas do gênero, você tendo uma instituição com fins lucrativos, ela preza pelo lucro. Então, a tua ótica maior é o lucro. Então, sim, mas tem que vender mais. Só vender mais não muda nada. Não adianta vender mais. Na verdade, pode até piorar.
Eu não vou entrar aqui nos méritos aqui, mas tem muito vídeo que eu explico isso, que às vezes quanto mais tu vende, mais tu piora o negócio. Porque tá tudo mal regulado e não olha-se pela lógica do lucro. Porque é bonito vender bastante, é bonito ter um estoque, é bonito girar um monte de dinheiro na conta. Tu olha para a conta, tem lá 100 mil, 500 mil e daí? Aquele dinheiro está todo comprometido e muito mais. Então, assim, a gente tem que olhar pela ótica do realmente liquidez. Tem que fechar o final do mês sobrando dinheiro, literalmente. E fazer um adendo, né? Lucro é aquilo que paga tudo as despesas da empresa, paga o prolabore e sobra. É o que sobrou para a empresa. Tem que poder tirar da conta da empresa sem prejudicar a empresa. Isso é lucro. Então, isso realmente é lucro de verdade mesmo. De verdade mesmo. Aí isso é lucro. Então, assim, ó, dentro dessa pegada, aí você começa a criar um hábito de olhar pela ótica do CNPJ. Se você conseguir dar esse passo, eu diria que, nossa senhora, realmente você vai conseguir dar um salto, às vezes, na forma que tu toma as tuas decisões. Mais ou menos isso. Show de bola. Foi 4 já, né? Foi 4. Vamos para o quinto hábito. Vamos lá. Já Posso dar uma sugestão? Posso dar uma sugestão? Não, pode falar, vamos ver. Fazer o que tem que ser feito. Olha, bom hábito. Tem a ver com o nosso foco no resultado antes, tá? Que era o primeiro, né? Tu falou que tu esqueceu, talvez é meio redundante, tá? Que é assim, ó, quando tu coloca realmente o foco no resultado, tu tá fazendo o que tem que ser feito. Então, eu diria que você não tá certo, é um jeito diferente de falar, mas eu vejo que é muito parecido com o nosso primeiro de antes, tá? Eu vou dar um bem underground aqui agora, que seria um hábito que é meio dentro da empresa, meio fora da empresa isso. E é um hábito que eu tenho e que para mim ajuda muito na empresa. E eu até gravei um vídeo na semana passada falando sobre isso. A diferença é que a meditação teve na minha vida. E eu medito todo dia. E o que a meditação tem a ver com o resultado da empresa? Quando eu falo de meditação, pensa assim, ó, imagina que você está numa sala cheio de caixas, pequenas, grandes, médias, de tudo que é tamanho, de tudo que é cor e assim por diante. Essa sala cheia de caixas é o teu cérebro, é a tua cabeça. Ou seja, às vezes está uma bagunça, está tudo jogado, a gente não sabe para que lado olhar. Quando a gente medita, pensa assim, esse tempo da meditação serve para que aos poucos essas caixas vão para o seu lugar. Você tem mais clareza mental, você consegue tomar as decisões com mais calma, você não se exalta emocionalmente, você toma as decisões com assertividade. Então, não é um hábito que você vai fazer uma meditação e você vai virar o Buda. Não é isso. É um hábito cotidiano, diário, o resto da tua vida. Aí você alcança isso que eu estou falando. E por que eu estou falando isso? Eu medito há uns 3 anos agora. E nesse meditar há uns 3 anos, quando eu comecei 20 minutos. Aí depois 20, 2 vezes de 20 minutos. Depois um dia, iluminação divina, talvez a meditação veio. E hoje eu medito 2 vezes de 40 minutos. E por que eu faço isso? Daí tu pensa, nossa, quanto tempo você 1h20. Que você perde. Nossa. Eu diria assim, ó, essa 1h20 faz eu dobrar minha produção, faz eu ter a clareza absurda dos meus próximos passos, faz eu ter tranquilidade para fazer o que tem que fazer, ou como pessoa em casa, ou como empreendedor na empresa. Então assim, ó, a quantidade de benefícios disso é muito grande. A gente já teve alguns ensaios até aqui na empresa de fazer meditação coletiva, é uma coisa que a gente deveria voltar e implantar realmente como um hábito geral, assim, tipo todo mundo, dar aquela paradinha de 5, 10 minutinhos que não compromete o dia e deixa todo mundo mais orientado. É mais benéfico do que ruim, né? Não, nem dá pra classificar desse jeito. Tipo, cara, isso acelera todo mundo, porque todo mundo tá mais tranquilo, mais centrado, mais presente no que tem que fazer. Então acaba melhorando muito o resultado no final das contas. Esse é o fato. Show de bola. Eu não sei meditar. Como é que eu faço? Por onde eu começo? Vamos lá, assim, ó. Não era nós explicar tudo a meditação, que é um troço que pode parecer complexo para algumas pessoas, porque sempre vem aquela coisa assim, tipo, eu tenho que ficar em silêncio para meditar, mas eu não consigo, porque deixa eu ver, eu tô em silêncio. Não, mas se eu tô pensando que eu tô em silêncio, eu não tô em silêncio, então eu tô pensando, ou eu tô em silêncio. Não, peraí. E daí a gente vira uma discussão interna. O fato é que, para um iniciante, o que eu recomendo, assim, de forma bem simples, baixa um aplicativo de meditação, tem dezenas, você baixa o aplicativo e começa a fazer uma meditação de 5 minutos. Uma vez por dia, depois de um tempo faz 2. Ponto. Não quero aplicativo, não acho legal. Você bota lá um timerzinho de 5 minutos e você simplesmente faz o seguinte: preste atenção no seu corpo. Essa tem a ver com a mindfulness. É o que? Você estar presente com o teu corpo. Você vai sentir todas as partes do teu corpo em 5 minutos e você vai estar em estado de presença. Então você está em estado de presença. Você treina o teu cérebro para estar presente
no momento presente. Isso faz com que no dia a dia você esteja presente nas decisões. Uma das pessoas que explodiu esse tipo de meditação foi Steve Jobs. Então ele implantou lá na empresa e desdobrou muita gente, milhões de pessoas. Talvez ele influenciou a fazer isso. Tanto que ele até pegou, não sei em qual lançamento das paradas da Apple lá, ele deu um dos livros de Mindfulness de presente para todo mundo que participou, porque ele realmente percebeu o benefício disso. Então assim, e a meditação não é algo isolado. Isso é algo assim que todo mundo, se você parar e prestar atenção, a maior parte, não vamos botar todo mundo, né? Porque a gente não sabe o que todo mundo faz, né? Mas tipo, uma grande parte das pessoas de alto desempenho, de grande resultado, eu diria que a maior parte hoje pratica de alguma maneira. E assim, meditação não necessariamente é ficar sentado quieto, não é necessariamente deitar, não é necessariamente botar aquelas posição maluca que eu particularmente faço. Então assim, cada um acha o seu jeito. Então pesquisa, vai atrás, tenta implantar isso na tua vida, que isso tende a te ajudar um bom tanto. Porque assim, se você não fizer nada, nada acontece, simples assim, né? E desse ponto em diante a gente fechou 5. Fechou 5? Fechou 5. Show de bola. Boa explicação sobre meditação. Quando a gente passa do 5, então aí a coisa começa a pegar, que nós já estamos no 6. Mas vamos lá. Se eu fosse dar um sexto grande hábito, eu diria que seria o hábito da gestão. Isso não necessariamente é na ordem que a gente está falando a importância, tá? Porque gestão, o que é gestão? Vamos começar por aí, né? Pensa assim, você tem 10 atividades para uma pessoa. Essas 10 atividades podem demorar 4 dias, 1 semana ou 2 semanas. Se você não faz gestão, demora de 2 semanas ou mais. Se você faz gestão, às vezes em menos de 4 dias você resolve. Por quê? Você está acompanhando a pessoa. Então tem o hábito de olhar se as pessoas estão fazendo o que é preciso ser feito. Tem o hábito de olhar se as pessoas estão fazendo. E muitas vezes esse olhar é diário. Tipo, chegou no final do dia aí, conseguiu concluir? Concluiu ou não concluiu? Chegou ou não chegou? Até onde é que você foi? Porque assim, se a gente não conseguir ter esse mínimo de hábito de olhar o que as pessoas estão fazendo, chega um ponto que você está desconecto da tua equipe e você nem sabe o que eles fizeram, o que não fizeram, até onde foram, por que foram. E quando a gente chega nesse ponto, aí às vezes já é tarde. Show de bola, entendido. Esse hábito é importante. Esse é o sexto aí, que seria literalmente a gente fazer uma gestão realmente. E tu recomenda isso todo dia? Depende muito da atividade, né? Se tu pegar tipo um caixa, fechamento de caixa, isso tem que ser diário, inquestionável. Agora, se o teu vendedor ele viaja a semana inteira e volta no final da semana, poderia ser um hábito semanal, entendeu? Mas assim, depende de cada rotina. Então, rotinas diárias, diário. Se for semanal, às vezes, cara, fica muito tempo, um mês. Mas eu não recomendo um mês. Nem que seja um follow-up, assim, um retorno por telefone, mesmo que a pessoa esteja longe, para você fazer pelo menos semanal. Para não ficar muito longe. Depois não consegue recuperar se ficou atrasado. Sim, é muita informação para passar e para dar o feedback. Exatamente. E um sétimo hábito, então. Agora vai vir a grande sacada. Assim, só para vocês ficarem ligados, o que eu vou falar agora é algo que, assim, você pode estar deixando muito dinheiro na mesa se você não fizer. Que é o hábito do fechamento mensal. Você fechar o teu mês e saber o que aconteceu. Se você não tem o hábito de olhar para os números da tua empresa que foram realizados, você está cego. Simples assim. Dando tiro no escuro. Dando tiro no escuro, literalmente. Então, assim, o hábito de olhar o resultado, resultado mesmo, financeiro, quanto sobrou, quanto deu. Se você não tem esse hábito mensal, o bicho pega. Se você não tem esse hábito mensal, o bicho pega. Esse é o fato. Então, ou você vai criar esse hábito na marra, ou talvez daqui a algum tempo tu não precise mais dele. Porque assim, a empresa que cresce, a empresa que tem resultado, ele mensalmente olha o resultado. Tanto que, vamos fazer um spoiler agora, tanto que tá para sair agora, os próximos dias, uma versão nova do curso da Universidade de Negócios, e lá dentro vai ter um sistema de avaliação mensal, para o empreendedor não perder tempo com isso, só colocar os dados ali, ele te gera o relatório. Dessa ótica aí, pensa assim, você fechar o mês e saber onde é que está o erro. Se você não olha, você às vezes não sabe o que consertar. Não sabe ninguém que está errado, às vezes verdade. A pessoa não tem o hábito de pegar as contas, ver quanto gastou, quanto foi custo fixo, quanto foi custo variável. E que faz ampliar muito, às vezes, o custo da empresa, que faz ampliar muito, às vezes, o prejuízo. Eu já vi casos do cara dizer assim, não sei o que lá, não consigo baixar. Eu disse, tá, e quanto é que tu fez a avaliação? Faz um tempo que eu não faço. Então faz. O cara disse assim, caraca, fui olhar assim e percebi que eu posso reduzir R$9.000 por mês. Cara, 10 meses dá 90 mil.
Em um ano dá, Mais de 100. dá 100 e poucos contos. 108. Caraca. 108 mil. Imagina assim, só de bobeira. Então, assim, isso pode acontecer e provavelmente está acontecendo na tua empresa hoje isso. Que é o quê? É realmente criar esse hábito de olhar para o que foi realizado. E quando a gente olha por esse hábito aí, a gente vai usar esse hábito para gerar aquele outro hábito da meta. Que a partir daí uma coisa vai puxando a outra. Então, se você colocar todos esses hábitos que a gente falou aí no papel, você vai construir uma linha de raciocínio de execução. E que vai ficar muito bonito, particularmente. Show de bola. Vamos lá. Hábito bônus. Porra, o cara tá de perseguição. Eu nem sabia que ia ser 7, já temos que dar bônus, né? Mas Hábito vamos lá, bônus. Vamos lá, não vamos arregar, que nem diz o gaúcho aqui, né? Não vamos arregar. Um hábito bônus. O hábito bônus tá o seguinte. Ó, muito massa aqui me veio. Eu acho que se a gente começar a falar, vai falar uns 10 logo, né? Não tô dando ideia. Mas Tá vamos bom, lá. Um hábito bônus, assim, ó. É você inspirar a tua equipe. Agora, mas eu não sei como é que fazer isso. O que é uma coisa que inspira? O que inspira? A gente não fica inspirado a fazer alguma coisa se aumenta o salário. A gente está motivado. A gente não é inspirado a fazer uma coisa porque eu vou ser demitido se eu não fizer. Isso não é inspiração nenhuma. Então, assim, a gente está inspirado a fazer alguma coisa quando a gente entende o porquê que eu estou fazendo. Tem um propósito. Tem um propósito por trás. Então, de tempos em tempos, cria o hábito, pelo menos todo mês, de você colocar algumas pílulas de por que existe a empresa, por que você está fazendo isso e por que aquela função da pessoa é importante. Enquanto você não tiver esse senso de propósito, você não consegue transmitir, não consegue inspirar. Porque todas as grandes empresas que inspiram, tipo a Apple, a Nike, a Harley Davidson, tipo, são empresas que inspiram não só os funcionários, como os clientes. Elas movem por paixão. Porque tem um propósito por trás. Então, tente criar esse hábito, crie esse hábito de estar de tempos em tempos mostrando por que tudo isso que está acontecendo. Isso vai fazer a pessoa pensar, não, peraí, tá difícil, mas a gente precisa fazer porque é necessário tal e tal e tal coisa. Mas eu tenho um mercadinho, como é que eu vou dar um propósito para essas pessoas? Pensa assim, ó, se não existisse esse mercadinho no bairro, qual é que seria a consequência para o bairro? As pessoas têm que se deslocar, ia ser mais desconfortável, muitas vezes, tudo ia ser mais complicado. Então o propósito, muitas vezes um mercadinho desse é trazer mais conforto e trazer acolhimento, aquela sensação das pessoas estarem em casa ali, porque é uma coisa mais local. Eu poder dar um pulinho da pé ali e pegar E poder conversar muitas vezes com conhecido lá no mercado, ser um ponto de... Muitas vezes o propósito é ser um lugar agradável de convivência, além de poder comprar. E se o empreendedor não tem essa visão, ele não move as pessoas, não motiva. Exatamente. E muitas vezes, se você coloca essa ideia, muitas vezes os clientes começam, realmente é legal ir lá, começa a ir mais. Simplesmente pelo fato de ser legal. E eu já vi, tem muita farmácia, cara, é muito louco. Eu já vi farmácia que tem clientes de 30 anos que vão lá toda semana. E daí, como é uma coisa muito pessoal, acaba se sentindo compromisso de comprar alguma coisa. Deve ter estoque de paracetamol em casa. Mas por uma questão de convivência. Olha que engraçado. Né? Eu presenciei isso numa ótica aqui na região, onde tinha uma velhinha lá, uma senhora de idade, que ia lá, bateu o pé e testou a confiança no serviço da ótica. Que massa, né? E aí que tá, é uma coisa que é construída, né? E a gente fica imaginando, eu não tenho um propósito de mudar o mundo, coisa assim, mas não viaja. Muitas vezes o propósito pode ser simples, mas tem que ser algo que faça sentido pro que você faz. Muitas vezes é alimentar bem, muitas vezes é dar conforto para uma família se alimentar num restaurante, sabe? Podem ser propósitos simples, mas que façam com que a pessoa, na hora de tomar uma decisão na tua equipe, pense assim, se nós estamos falando por conforto e chega alguém e tem alguma coisa, a pessoa, na hora de tomar a decisão, pensa o que é mais confortável para a pessoa. Exatamente. Isso acaba orientando as ações da pessoa dentro da empresa também. Então isso se chama bônus. Bem bonito que tu falou. Show de bola. Então, tu tem mais alguma dica bônus aí para dar pro pessoal? Eu queria comentar mais uma dica bônus. Mais uma dica bônus? Não, mais alguma dica. Então vamos lá, mais um hábito bônus. Mas eu queria comentar uma coisa assim sobre o que são os hábitos, né? Vou dar como bônus realmente essa compreensão do que é o dito do hábito. Se a gente entender que às vezes a gente fica naquela sensação, mas se eu ficar com esses hábitos ou com essas rotinas, eu vou me escravizar, eu vou isso, eu vou aquilo. Quando você tem um hábito bem definido, isso é libertador.
Porque você já sabe o que vai acontecer, você está preparado para aquilo. A coisa flui mais fácil, acontece mais rápido, você não precisa nem pensar tanto, fica tudo mais no automático. O problema que é romper essa casca do ovo inicial, que é sair do ponto que você está agora até criar um hábito. Da zona de conforto. Exatamente. Então, o que eu te recomendo, ao invés de você pegar todos esses hábitos, mais o bônus, pega um e pensa assim, ó, como eu posso dividir esse um hábito em pedacinhos pequenos para hoje até tal dia eu vou fazer só uma parte dele, na outra semana mais uma parte, até que você implante ele inteiro e seja simples e leve fazer. Então, a mesma coisa, o hábito de ir na academia. Aí o cara vai na academia no primeiro dia e se arrebenta. Que hábito que não é legal esse? Agora, se você criar o hábito de não, o meu hábito eu vou hoje caminhar 2 minutos. Você caminha 2 minutos e pensa, caraca, como foi fácil. Amanhã tu caminha 10, depois é 15, depois é 20, depois é 30. Não, agora eu vou na academia. O que tu faz na academia? Vai lá andar na esteira. Tu já tá acostumado a andar na esteira, não dói. Tu vai agregando até você chegar no hábito que você deseja, porque você vai se acostumando. O problema é a gente querer romper todas as barreiras uma vez e daí não tem uma sensação legal. Então, assim, vá desenvolvendo os hábitos aos poucos, mas faça. Um dos hábitos, né? Faz o que tem que ser feito. Esse é o hábito 5,5 ali. Esse é o 5,5. 4,5 entre 5 ali. Ficou entre o 2 e o 7. O 2 e o 7, por aí. Mais ou menos ali. Então, esse foi o 24º podcast Lucro Forte. Nos vemos semana que vem. No próximo episódio. Um abraço. Valeu!